Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo. E é sempre uma honra contar com a sua valiosa presença. Com certeza, você deve ter ouvido falar de vários métodos usados pelas testemunhas de Jeová e, ultimamente, os carrinhos, não é verdade? Só para relembrar um pouco, no começo, lá nos anos 1900 e tanto, as testemunhas de Jeová pregavam de uma maneira, não havia um método específico. Mas soubemos que alguns anos, durante algum tempo, eles usavam um cartão, ou seja, os dizeres impressos em um cartão, como uma cartolina, e entregavam para o morador. Falava, por favor, leia esta mensagem. Aí a pessoa lia. Ali estava dizendo mais ou menos qual era a finalidade deles, o que estavam fazendo e assim por diante. E no final falava que se a pessoa desejasse mais conhecimento, então eles estavam ali distribuindo, ou seja, naquele tempo se pedia os donativos, ou contribuição, então a pessoa às vezes queria ficar e às vezes não. Então, bem, essa fase passou. Até que na década de 30 surgiu os famosos gramofones ou fonógrafos, que eram aqueles aparelhos que não tinham nada de eletrônico, era totalmente mecânico, certo? Dava-se corda, era assim mesmo. Dava corda, né? Colocava o disco, aí colocava a agulha e ia sair através daquele tubo, né? Então saía, pois como era grande, então amplificava o som de maneira até mecânica mesmo. Então através da vibração do disco, amplificava e a pessoa conseguia ouvir. Tanto é que em lugares barulhentos não podia, porque era apenas uma amplificação que talvez hoje os celulares são muito mais altos tem mais volumes do que os fonógrafos. Bom, aí depois, com o tempo, pararam, né? Não sabemos exatamente o motivo. Mas o que aconteceu depois? Aí veio a época em que se formou um modo mais, né, de conversar com as pessoas. Lá pelos anos 40, mais ou menos, então eles começaram que até hoje ainda seguem esta norma, esta dica. Bem, o que nós queremos com isso dizer é que não basta apenas saber, mas sim o porquê de algumas mudanças, ou essas mudanças, até mesmo na questão do método de pregação, certo? Quando depois começou a pregação, de casa em casa, que iam conversar com as pessoas, e olha que esses de Jeová antigamente eram pessoas bem, né? Eu, pelo menos no meu tempo, a gente, como dizia aquele ditado, não levava o desaforo para casa. É assim que, mais ou menos por aí, embora nós sabemos que a testemunha de Jeová não precisa, como diz o apóstolo Paulo, não precisa lutar sobre palavras, mas tinha lá suas discussões, a gente gostava de pegar pessoas, né, que eram ferrenhas, somente adventista, tinha lá uns crentes mais, às vezes, mais
fervorosos, do modo de dizer, ou mais exaltados. Então, a gente gostava. Oh, hoje tive um bom debate. Hoje, olha, dei uma surra de Bíblia no fulano. Era assim mesmo. Hoje, coitado, eles não sabem nem abrir a Bíblia. Precisam levar lá o tablet e ali já, coisa que antigamente não era admitido de maneira alguma, métodos desta maneira. Bem, mas houve o progresso, né? Não fala que a luz tem que clarear mais e mais, né? Baseado supostamente naquele texto de Provérbios 4:18, né? Então, eles falam que Jeová vai dando a luz, e aí, o que acontece? Aí até o dia estar plenamente estabelecido. Coisa que nunca acontece, não é mesmo? Bom, recentemente, ou seja, há quase 10 anos, lá em 2014, surgiu o anúncio que haveria um novo método de pregação. E qual seria? Isso mesmo, dos carrinhos, o uso de carrinhos. Dos carrinhos deve, não sei, não estou lá para saber, mas se alguém souber, né, põe aí nos comentários. Deve ter algum custo, lógico, para a conversão ou para se alguém quiser comprar. Aliás, até no Mercado Livre tem carrinho para vender, sabia? Carrinho da Testemunha de Jeová. Agora não sei porque tem lá, se é arranjo ou não. Bom, então em 2014 foi anunciado, em 2015 começaram. Aí começou a pregação através dos carrinhos. Até teve aquela aqui no Brasil, teve a Copa do Mundo, né, que teve um pouco de uso. Depois na Olimpíadas, nos Jogos Pan-Americanos e assim por aí. Então, porque a instrução dizia que devia estar em lugares movimentados, lugares onde as pessoas estavam passando, estariam circulando. Só que houve ocasiões em que esses carrinhos foram usados, não sei, cada um interpreta de uma maneira. No meu modo de entender, no meu particular, quando há uma tragédia, eu acho que seria muito oportunismo a pessoa usar aquela tragédia para a pregação. Meu modo de pensar. Talvez você encare de outra maneira. Por quê? Lembra quando houve aquela tragédia com o avião que levava o time de Chapecó, a Chapecoense, que caiu lá na Colômbia, e aí trouxe os corpos para o estádio lá em Chapecó, por sinal estava chovendo muito na ocasião, foi fim de ano, e havia carrinhos e mais carrinhos de testemunhas de Jeová no local. Acho que não há nada de errado nisso, correto? Mas pensemos um pouco. Imaginou como que as pessoas estavam ali, o sentimento delas? Claro, quando a gente vai conversar com um amigo que perdeu um ente querido, é uma coisa. Mas quando vai-se apenas com a finalidade de propagar a religião, eu não sei dizer. Cada um tem uma opinião. Eu acho
muito oportunismo mesmo. É uma comparação até esdrúxula dizer aqui, mas sabe aquele ditado que diz, é como, né, quando um animal morre, o que acontece? É por aí. Mas note o seguinte, conforme eu falei, é bom saber o porquê das razões. Por que razão eles mudaram para o uso de carrinhos? Já imaginou por quê? Já perguntou para uma testemunha de Jeová? Talvez ele vai responder, é a instrução de Jeová, é a orientação. Mas pense um pouco. As testemunhas de Jeová têm sofrido, depois que houve a internet, que as pessoas começaram a se informar através da internet, elas começaram a ficar mais ligadas. Hoje não é qualquer um que se engana, nem em sentido religioso, ou político, ou qualquer outro sentido. Porque as pessoas são melhor informadas. Né? E quando eu falo na questão, como eu estava dizendo aqui, a parte política, os políticos que gostam de tirar proveito das situações. Até já ouviram aquele ditado que diz que faz do caixão um púlpito, né, um palanque político. É mais ou menos assim. Estou lá em Chapecó, aconteceu mais ou menos assim. Bom, mas continuando o assunto, por que hoje usam carrinhos e não mais a pregação normal? Para começar, notaram que houve, ou já foram informados, que agora publicadores não precisam mais relatar as horas como era até uns meses atrás? Por quê? Aí está o X da questão. Porque as horas trabalhadas caíram. Né? Se abrir lá no site da Torre de Vigia, você vai ver que não houve um aumento. Antigamente atingiu um novo auge, houve um aumento de tanto por cento, né? Sempre era números fantásticos. Agora não. As pessoas estão entendendo melhor e não se deixam enganar. Como eu disse no vídeo anterior, hoje estão até em busca das pessoas que saíram da organização das Testemunhas de Jeová e estão por aí, né? Para ir lá convencê-los a voltar. Por quê? Porque não tem aumento. O aumento que hoje existe entre as Testemunhas de Jeová, a maior parte é de filhos de testemunhas de Jeová. Às vezes, parentes, o outro que vai lá e de repente se acomodou, ficou lá, tudo bem, mas nem quer saber o porquê. Então, devido a esse decréscimo, é que houve o carrinho. Por quê? Aí está o X da questão. Porque antigamente, ou anteriormente, as pessoas tinham que relatar ali, né? Não era estipulado o total, mas sempre se a pessoa relatasse ali 2 horinhas, não ficava inativo, mas também não ia, para eles já era uma... Agora, pelo menos, eles não têm mais essa decepção, vamos dizer assim. Por quê? Porque a pessoa, hoje, vocês notam que eles pegam os carrinhos, né? Geralmente vão de carro, né? Aí param, tiram o carrinho, colocam ali e ficam ali. Às vezes, alguns, eu mesmo já notei, ficam sentados, às vezes numa praça ou sentados numa rodoviária e colocam lá o mostruário, no caso o carrinho, e se chega alguém ali, eles chamam, né, para... Mas
raro, raro. Eu nunca tive a oportunidade de notar uma testemunha de Jeová tentando ou abordando uma pessoa. Por quê? Porque eles têm essas normas. Quer ver um exemplo? Anteriormente, se dizia o seguinte, que um pioneiro ele podia ficar sentado em uma praça, como eu mesmo presenciei, e ele falava assim, eu estava conversando com essa pessoa que é testemunha de Jeová, eu já não estava lá tão como ele pensava. Aí, daí a pouquinho, ele olhava no relógio, está fazendo 20 minutos que eu estou sem falar com ninguém. Aí levantava e ia no outro banco ali, entregava um tratado, um folhetinho para a pessoa e voltava. Então, quer dizer, em 2 horas, entregava 4, 5 tratados e contava como horas trabalhadas. Não eram horas faladas. Imagina Jesus. Será que Jesus teria, né? Como Jesus sentiria vendo as pessoas usar deste meio? Imagina Jesus parado lá em frente ao templo, em frente a uma, sei lá, um lugar onde as pessoas iam, e aí ficava ali com, sei lá, com o mostruário, e as pessoas iam até ele, e aí ele falava alguma coisa. Se as pessoas perguntassem, não. Ao contrário, a Bíblia fala que Jesus, certa vez, os discípulos estavam apavorados porque o barco estava sofrendo devido a uma tempestade. E diz o relato que Jesus estava dormindo. Não sei exatamente a hora, se era de dia ou de noite, mas acho que não era a hora de dormir, não. Mas por quê? Porque Jesus, como um ser humano, né, diz que ele estava cansado. Por que Jesus estava cansado? Porque andava, gastava sua energia, né? Não tinha tempo ruim para ele. Agora, fazer horas para depois para o circuito ver que você trabalhou mais que 10 horas, sei lá, até como pioneiro regular. É lógico que aí ele vai olhar, o fulano trabalhou bastante, mas não sabe que ficou sentado lá. As 2 pessoas, do caso eu conheço, 2 mulheres, ficam a vida inteira conversando entre si, né, contando, colocando o papo em dia, talvez, não sei, né, não é da minha conta. Mas acredito que nem é assunto bíblico, porque eu nunca nem vejo uma conversando com a outra e trocando ideias sobre a Bíblia. Assuntos triviais, talvez, mas para passar o tempo e depois relatar. Então, assim, os relatórios que hoje publicam, realmente deu para aumentar o número de horas, mas artificialmente, certo? Então, cada um julga como quer, não é mesmo? Eu não estou julgando, estou apenas analisando o ponto de vista que muitos não se tocam, né? Não se ligam nesse caso. Então, eu quero agradecer por sua atenção, não deixe de se inscrever no canal e aguardo para um próximo vídeo. E até lá, o meu muito obrigado.